pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Mas como é que vocês estão? Estão lembrados aí do que nós estamos estudando? Muito bem. Semana anterior já foi revisão, né? Reforço da outra semana. Mas agora nós temos assunto novo. Mas é um assunto novo que não deixa de ser continuidade do que já vimos. Nós falamos sobre os níveis de organização dos seres vivos, né? Dos animais e das plantas. Já vimos que o corpo dos seres vivos é formado por células, que essas células também se organizam em tecidos, que os tecidos formam órgãos e os órgãos trabalham em conjunto formando sistemas. E os sistemas, né, formam o corpo dos seres vivos. Então, nós já vimos alguns sistemas, né? Falamos do sistema circulatório, sistema respiratório. Tiveram mais alguns que vocês fizeram leitura aí, né? Que eu sei que vocês fizeram. Agora nós vamos dar continuidade e vamos falar apenas do sistema nervoso, certo? Quais são os órgãos que formam o sistema nervoso? Vamos conhecer melhor qual é a função do sistema nervoso para o nosso corpo. Então, agora nós vamos conhecer. Então, em nosso livro, nós vamos da página 132 até a página 139. Olha aí, vamos seguir para o nosso livro, o sistema nervoso. Observe a imagem, dá para perceber que é uma atleta, não é? E ela ó, não tem um braço. Vamos ler a legenda da imagem, né? Bruna Costa Alexandre, mesa-tenista brasileira nos Jogos Paralímpicos de Rio 2016, né? No Rio de Janeiro, da Olimpíada. O tênis de mesa é um esporte que exige muita concentração. Então, você pode ver aí na imagem, né? Ela está bem concentrada. Durante o jogo, é necessário criar estratégias e ser ágil para não errar e ainda atacar o adversário. A jogadora vê a bola vindo em sua direção e deve decidir rapidamente o que fazer, ajustando o melhor golpe. Todas essas ações acontecem porque o sistema nervoso da jogadora recebe as informações dos órgãos dos sentidos e organiza-as para comandar as reações. O sistema nervoso coordena nossas ações e reações e regula nossa interação com o ambiente. Ele atua, por exemplo, quando sentimos prazer ao comer uma fruta, durante o raciocínio para resolver um problema matemático, em uma aula de música, na qual aprendemos a tocar um instrumento, ou na escolha de um momento certo para atravessar a rua. Além de receber e interpretar as informações provenientes do ambiente e de comandar nossas reações, o sistema nervoso com o sistema endócrino coordena os demais sistemas do corpo. A questão é, vamos lá, as perguntinhas. O que são impulsos nervosos? Já ouviram falar? Poderiam dizer o que é? Quais são as partes do sistema nervoso e que funções elas executam? Como o sistema nervoso coordena os sistemas motor e sensorial? O que são substâncias psicoativas e por que devemos evitá-las? Vamos lá. Os neurônios e o impulso nervoso. Imagine todas as reações desencadeadas no corpo de uma pessoa que escuta a frase: "O almoço está servido". A mensagem chega às orelhas e é transmitida ao sistema nervoso, que analisa a informação e comanda uma série de ações. Quais são essas ações? Lavar as mãos antes de sentar-se à mesa, servir-se, mastigar, saborear a comida, conversar com as pessoas ao redor. Então, observe aí a imagem. O sistema nervoso coordena nossas ações e sensações. Por exemplo, quando sentamos à mesa para saborear o almoço e conversar com os colegas. Aqui na caixinha de texto, gente, ó, que se refere à palavra orelha, nós podemos ver aí. As orelhas, os olhos, o nariz, a língua e a pele são os órgãos responsáveis, respectivamente, pelos sentidos, né? Audição, visão, olfato, gustação e tato. Veremos mais detalhes sobre o sistema sensorial no próximo capítulo. Mas vamos voltar aí ao sistema nervoso.
Todas as reações descritas acima são comandadas pelo sistema nervoso a partir de mensagens conduzidas pelos neurônios, que são as principais células desse sistema. Veja na figura, o sistema nervoso e uma célula nervosa, que é o neurônio. Nós já sabemos que o nosso corpo é repleto de células, né? É formado por células. As células não são todas iguais em seu formato, né? Tem formatos diferentes. Elas desempenham funções diferentes. A estrutura básica é a mesma, mas os formatos são bem diferentes. Continuando, observe a imagem, né, que é a detalhe de um neurônio no encéfalo. Olha aí, o corpo celular é uma célula bem diferente daquelas que nós já vimos até hoje. O corpo celular, né, o núcleo aqui. Dendritos, parece assim umas raizinhas, né, partindo da célula. Axônio, olha aí, são células envolvendo o axônio. Não é? Parece uma cauda, onde tem outros dendritos também aqui na ponta dessa cauda. Partes do sistema nervoso. Nós vemos aqui o encéfalo, olha aí, que fica na cabeça. O exemplo do neurônio, não é? Ela faz parte do encéfalo. A medula espinal, olha aí. E os nervos espalhados por todo o corpo, não é, gente? Componentes do sistema nervoso humano vistos em transparência através do corpo. No detalhe, esquema simplificado de um neurônio e suas partes. Então, aqui o neurônio que faz parte do encéfalo. Mais adiante nós veremos do que se trata, né? O encéfalo, a medula espinal. Cada uma das estruturas aí. Vamos lá. Quando o neurônio recebe um estímulo vindo de algum órgão dos sentidos, né? Dos olhos, das orelhas ou da pele, por exemplo, ocorrem mudanças que percorrem rapidamente as partes dos neurônios, os dendritos, o corpo celular e o axônio, formando o que chamamos de impulso nervoso. Olha aí, o órgão do sentido, aqui são os receptores, né? O sentido do impulso nervoso, por onde ele percorre. Olha aí os neurônios. E o sentido do impulso nervoso são as células envolvendo o axônio. Um impulso nervoso pode ser transmitido de um neurônio para outro ou para músculos ou glândulas, fazendo o músculo se contrair para realizar um movimento ou fazendo a glândula eliminar um produto, que seria a secreção. Quando o impulso nervoso chega à ponta do axônio, certas substâncias chamadas mediadores químicos ou neurotransmissores estimulam um outro neurônio que passa a conduzir um novo impulso nervoso. Dessa forma, o impulso passa de um neurônio a outro muito rapidamente. Leva cerca de 1 milésimo de segundo. A região de aproximação entre dois neurônios é chamada de sinapse. É pela sinapse que os impulsos passam de um neurônio para outro. Então, vocês podem observar na figura, né, que eles estão unidos, né? Olha aí, os neurônios. Os cientistas descobriram que em muitas alterações do sistema nervoso, a quantidade de neurotransmissores fica alterada. Essas alterações também podem ser provocadas pelo consumo habitual de substâncias psicoativas, como você vai ver adiante. Vamos seguir. A organização do sistema nervoso. Gente, nos sistemas anteriores nós não vimos que são vários órgãos, né, que formam os sistemas. Então, o do sistema nervoso também não é diferente. As mensagens recebidas pelos órgãos dos sentidos são levadas por nervos ao sistema nervoso central, formado pelo encéfalo. E o que é que tem no encéfalo? O cérebro é uma parte do encéfalo. Veja, o cérebro é uma parte, mas não é todo o encéfalo. Tem mais outras estruturas. E pela medula espinal, né, ou espinhal. No sistema nervoso central, são feitas conexões entre os neurônios e através dos nervos, né, formados por prolongamento dos neurônios, que são dendritos ou axônios, são enviadas mensagens aos músculos e glândulas. O conjunto de nervos que recebe mensagens e conduz as respostas é chamado de sistema nervoso periférico. Vamos conhecer um pouco mais sobre algumas partes do sistema nervoso. Aí o encéfalo. Nós já sabemos que o cérebro faz parte do encéfalo, não é? Então, vamos lá.
Memória, emoções, sede, fome, linguagem, inteligência, controle sobre boa parte do que fazemos. Tudo isso depende do encéfalo, uma massa cinzenta protegida pelos ossos do crânio. No encéfalo há várias regiões, todas trabalhando em conjunto. Então, o que é que tem no encéfalo? Olha a imagem. O cérebro, o cerebelo, fica abaixo aí, não é? Na nuca. O tálamo, olha aí, fica bem no interior. Hipotálamo, hipófise e o bulbo. Vamos ver cada uma dessas estruturas. O cérebro, que é a maior parte do encéfalo, não é? Toda essa parte aqui enrugada é o cérebro. No cérebro estão as áreas responsáveis pelos sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato e gustação. E também pela linguagem, né? Escrita e falada. Pelo raciocínio, pela aprendizagem, pela memória e pelo controle voluntário dos músculos, entre outros. O cerebelo, ele controla a postura, o equilíbrio do corpo e coordena os movimentos, trabalhando em conjunto com o cérebro. Já o bulbo controla a parte involuntária da respiração, os batimentos do coração, a pressão do sangue, o refluxo da tosse e do espirro, além de regular a salivação, o ato de engolir e outras funções do sistema digestório. O tálamo recebe mensagens dos órgãos dos sentidos e as transmite para as regiões apropriadas do cérebro. E por último, o hipotálamo, entre outras funções, controla a temperatura do corpo, a digestão, a sede, a fome e com o bulbo os batimentos do coração e a pressão do sangue. Também regula a produção de hormônios da hipófise, que é a glândula endócrina. Como você acaba de ver, o encéfalo controla muitos órgãos e funções do corpo. Por isso, acidentes que causam lesões nessa região podem levar à morte ou afetar seriamente muitas funções do organismo. Vamos lá. A medula espinal. Nós já falamos do encéfalo, né? Agora vem a medula espinal. A medula espinal é um cordão formado por tecido nervoso com cerca de 40 centímetros de comprimento e é protegida pela coluna vertebral. Observem que ela fica no interior, não é, da coluna. Olha aí, as vértebras se encaixam, protegendo, né, a medula. Muitas reações automáticas, chamadas atos reflexos ou simplesmente reflexos, não passam pelo encéfalo, mas são comandadas pela medula. É o que acontece quando tocamos um objeto muito quente e rapidamente tiramos a mão, ou quando pisamos em algo pontudo e levantamos imediatamente a perna. Os nervos da mão ou do pé levam impulsos para a medula, que envia então uma mensagem para os músculos. Eles se contraem e a mão ou a perna se movimenta. Continuando, na figura 8.8 você pode ver o neurônio sensorial, né, ou sensitivo, que fica no interior de um nervo, que recebe o estímulo da pele. O neurônio de associação está situado na medula espinal, que recebe o impulso nervoso no primeiro neurônio. E o neurônio motor, que recebe o impulso do neurônio de associação e o leva para o músculo. Esse encadeamento de neurônios é chamado de arco reflexo. O arco reflexo é a base de atos reflexos, isto é, das respostas automáticas e involuntárias que temos quando reagimos a certos estímulos. Mas, quando a mensagem da dor está sendo registrada no cérebro, o braço já se moveu, porque um caminho de ida e volta dos impulsos pela medula é mais rápido do que o percurso até o cérebro, e a tomada de consciência do que aconteceu. O espirro, por exemplo, é um reflexo que ocorre quando algo irrita o nosso nariz. A dilatação e a contração da íris também são atos reflexos, ajustam a intensidade de luz que chega à retina. Há reflexos que podem ser aprendidos com o treinamento, por exemplo, um jogador de futebol aprende a reagir de forma rápida e automática a várias situações que acontecem em uma partida. Aqui nós temos o espinho, né? O espinho aí da flor furou o dedo. Então, observe, o estímulo é o espinho, o receptor, olha aqui, receptor,
Aí vem o neurosensorial. Olha, observe, gente. Impulso nervoso. Corpo celular do neurônio sensorial. Vai passando. Neurônio motor. Veja que aqui já é a medula, não é? Uma vértebra, que é o músculo. E o neurônio de associação. Nós falamos do encéfalo. Vou ver aqui, encéfalo, as partes do encéfalo. Falamos da medula espinal. Olha aqui, vimos como eles podem estar organizados aí, seus nomes, né, formando um arco reflexo. E agora vamos falar dos nervos. Eles levam as mensagens de todas as partes do corpo para o sistema nervoso central e trazem de volta os comandos do encéfalo e da medula espinal para as diversas partes do corpo. Uma parte do sistema nervoso controla músculos ligados aos ossos que, ao se contraírem, nos fazem andar, correr, esticar os braços e pernas, enfim, reagir aos estímulos do ambiente. Esses músculos podem ser controlados de acordo com a nossa vontade. Por isso, dizemos que são músculos de movimentos voluntários. Por outro lado, há uma parte do sistema nervoso que controla músculos de movimentos involuntários, localizados em órgãos como estômago, intestino e coração. A ação dos nervos dessa parte do sistema nervoso controla a digestão, o batimento cardíaco, a pressão do sangue, o trabalho das glândulas e outras funções involuntárias do corpo. Essas funções acontecem sem que tenhamos consciência desse trabalho. Pessoal, continuando a falar sobre o sistema nervoso, vamos falar sobre os problemas e cuidados. Não é possível prevenir todas as alterações que atingem o sistema nervoso, pois não conhecemos as causas de várias delas. No entanto, é sabido que muitas alterações em outros sistemas do corpo afetam o sistema nervoso. Alterações no sistema cardiovascular, como a hipertensão, que é a pressão alta, afetam diversos órgãos do corpo, incluindo o cérebro. O rompimento de um vaso sanguíneo, por exemplo, chamado de acidente vascular cerebral, que é o AVC, ou derrame, pode provocar a morte dos tecidos de uma parte do cérebro. O paciente pode falecer ou apresentar danos permanentes, como a perda da visão. A poliomielite, que é também chamada de paralisia infantil, é provocada por um vírus que destrói os neurônios. Como consequência, ocorre a paralisia e atrofia, que é a degeneração e perda das funções dos músculos de movimentos voluntários, podendo levar à morte do paciente. Daí a importância da vacinação contra essa doença. Como você já deve ter percebido ao longo dos estudos dos sistemas do corpo humano, a manutenção e funcionamento do nosso organismo depende da integração das funções de cada sistema. Há também os casos de paralisia provocados por traumatismos na medula espinal, quando as lesões ocorrem na parte torácica e no início da parte lombar da coluna, podem causar paralisia dos membros inferiores, isto é, paraplegia. As lesões na parte cervical na coluna podem causar paralisia dos membros superiores e inferiores. A pessoa torna-se tetraplégica. Olha aí, as vértebras cervicais, as que ficam na parte superior, as vértebras torácicas, olha aí, que ficam em volta do tórax, e as vértebras lombares. Abaixo das vértebras lombares vem a sacro, que são 5 vértebras fundidas, e o cóccix, que são 4 vértebras fundidas. Vamos dar continuidade. Saúde do sistema nervoso. Cuidados gerais com a saúde são fundamentais para prevenir problemas do sistema nervoso. É importante, por exemplo, evitar o sedentarismo, que é a pessoa não fazer atividade física nenhuma, O excesso de peso, o fumo, o consumo de bebidas alcoólicas e de gordura, e dormir o número de horas necessárias para ter o descanso adequado. Olha a legenda da imagem.
Além de melhorar a disposição, a prática de atividades físicas pode prevenir diversos problemas de saúde, como aqueles ligados ao sistema nervoso. Você pratica algum esporte, alguma atividade física? Vamos lá. Outro ponto importante é tentar lidar com os problemas e as situações da tensão de forma equilibrada. As dicas a seguir podem ajudar. Vamos ver as dicas? Pratique atividades físicas orientadas por especialistas, porque elas ajudam a diminuir as tensões. Reserve parte do seu tempo para o lazer. De preferência, realize atividades que desenvolvam alguma habilidade ou que permitam a interação com a natureza e as pessoas. Pense em quanta coisa você pode fazer, em vez de ficar, por exemplo, vendo televisão ou na frente de um computador ou celular. Praticar esportes, passear, conversar, ler livros, ir ao cinema, ao teatro, aprender a tocar algum instrumento musical, estudar pintura, escultura, artesanato, desenho, participar de atividades que ajudem outras pessoas. Então, existe uma infinidade de atividades que podem ser feitas, né? Outra dica, procure conversar ou desabafar com familiares e amigos. Isso pode ajudá-lo a enfrentar problemas e fazer você se sentir melhor. Muitas vezes não é fácil, mas vale a pena tomar a iniciativa, porque isso fortalece os vínculos afetivos entre as pessoas. Às vezes, pode ser necessário procurar profissionais como psicólogos e psiquiatras. Saiba que vários estudos científicos indicam que desde que uma pessoa tenha o suficiente para suas necessidades básicas, né? Quais são essas necessidades básicas? Comida, moradia, educação, vestimentas. O aumento de ganhos materiais não contribui tanto para a felicidade quanto muitos pensam. Mais importante do que isso são as relações pessoais, a família, as amizades. Quando ajudamos os outros, estamos cultivando amizades e aumentando o nosso próprio nível de bem-estar e felicidade. Gente, vamos para a nossa atividade? Próxima aula, né, a gente continua a falar. Vamos lá para a página, olha aqui, 144. Nós vamos fazer as atividades da questão da 1 até a 4. Vamos lá? A primeira questão. Lembrando, vou responder com vocês a primeira questão. E as outras questões vocês farão sem a minha ajuda, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão, no caderno, escreva quais dos itens a seguir fazem parte do sistema nervoso central e quais fazem parte do sistema nervoso periférico. Nós vimos, né, que tem os itens. O sistema nervoso ele pode ser central e periférico. Aí nós vamos agora separar esses itens aí. Lembrem, o sistema nervoso central. Quais são os que fazem parte dele? O encéfalo, né, que é formado pelos órgãos e por outras estruturas, né? Então, o encéfalo e a medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos cranianos e pelos nervos espinhais. Então, está aí respondida a primeira questão. A segunda, a terceira e a quarta, vocês farão. Respondam direitinho as questões, né, as outras que estão faltando. E já já a gente se encontra na nossa segunda videoaula. Então, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até lá, fiquem com Deus.